Quem nunca sonhou em por acaso encontrar um objeto de valor inestimável, ou talvez muito ouro ou dinheiro em nossos quintais? Afinal de contas, nunca sabemos o que podemos encontrar quando decidimos explorá-lo, e nem sempre coisas boas são encontradas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 4 coisas misteriosas encontradas nos quintais. A grande maioria das crianças já brincou de escavar o quintal de suas casas ou a areia da praia. Na maioria dos casos, o máximo que se encontram é puro lixo ou coisas desconexas e sem sentido. De qualquer forma, é muito raro encontrarmos algo que realmente vale a pena. Mas esse não foi o caso de algumas crianças da Califórnia, nos Estados Unidos. Enquanto escavavam o quintal de sua casa, eles encontraram o que faria o queixo de qualquer adulto cair. Tudo isso se passou no ano de 1978. Quando as crianças que estavam fazendo buracos no quintal encontraram algo muito grande, feito de metal. Os garotos nas escavações encontraram uma Ferrari de modelo Dino 246 GTS de 1974. O veículo estava enterrado aos poucos metros debaixo da terra do quintal. A família havia acabado de se mudar para casa e, após a descoberta, acionaram as autoridades. Quando chegaram, a área foi isolada para a investigação. O carro foi então desenterrado pelos investigadores e equipe para dar prosseguimento à averiguação. Depois que o esportivo italiano foi tirado, ficou claro que a pessoa que o havia enterrado voltaria em algum momento para tentar resgatá-lo. Antes de ter enterrado, a pessoa ou as pessoas envolvidas tomou cuidado em vedar o carro em toalhas em suas aberturas. As janelas, no entanto, não foram bem fechadas, o que acabou ocasionando diversos danos internos ao veículo. Devido às investigações, os antigos proprietários da Ferrari foram localizados. As autoridades também descobriram que o antigo dono havia contratado ladrões para roubar o carro e jogá-lo no oceano, para que assim ele pudesse solicitar ressarcimento por parte do seguro. Entretanto, os ladrões enterraram o carro para que pudessem voltar para buscá-lo posteriormente. A história sobre a Ferrari foi notícia por todo o país e posteriormente leiloada. Ela foi arrematada por um jovem mecânico por um valor estimado entre 5 e 9 mil dólares. O veículo foi completamente restaurado e foi exibido em diversas feiras de automóveis. As peças originais foram devolvidas para que ele pudesse ficar exatamente como supostamente teria saído da fábrica. A diferença é que agora ele possui uma incrível história a contar. Dente de mamute. Não é lá muita novidade um filhote de labrador cavucar o quintal em busca de qualquer coisa para mastigar, né? Foi por isso que Kirk Lacewell, morador da ilha de Whidbey, próximo à cidade de Seattle, nos Estados Unidos, nem se importou quando viu seu cachorro Scott perambular com o seu novo achado. Kirk pensou que era uma pedra ou algo do tipo, mas começou a ficar desconfiado quando percebeu que a fissura do seu cachorro em seu novo brinquedo não passava. No segundo dia, me fez pensar que era estranho, disse Kirk à rede local Como News. Eu me perguntei o que tinha de especial nessa pedra. O dono pegou o que achou que era a pedra e lavou e secou. Ele logo percebeu que o osso era diferente. Parecia um osso que tinha uma cobertura e estava parcialmente gasto, revelou. Kirk decidiu então enviar fotos do achado para especialistas de um museu que fica em Washington. O fato é que nenhuma das suposições de Kirk estavam corretas. Não se tratava de um osso, mas sim de um pedaço de um dente de mamute lanoso, que viveu na ilha há 13 mil anos. Com o tamanho de um elefante, a espécie chegou a conviver com os humanos que caçavam com os mamutes para alimentação e usavam seus ossos e presas para a fabricação de ferramentas e outros objetos. A espécie começou a desaparecer por volta do ano 10.000 a.C. Tanta proximidade faz com que fósseis de mamute não sejam uma raridade, pelo menos não para o Museu Burke, que não se interessou em ficar com o dente do mamute. Agora, ele enfeita a sala de Kirk, longe do alcance do Scott. Explosivo da Segunda Guerra Mundial. No sul da Califórnia, cerca de 100 pessoas foram removidas de suas casas após descobrirem que vários explosivos que pertenciam a um veterano da Segunda Guerra Mundial foram encontrados no quintal de uma casa que estava fechada após o falecimento do proprietário. Quando a casa foi revistada, foram encontradas granadas, morteiros, balas enferrujadas, entre outros artefatos bélicos. Os objetos foram removidos do local e descartados, e os moradores puderam voltar para suas respectivas casas. Bunker da Segunda Guerra Mundial. A história da humanidade já foi marcada por várias guerras e conflitos em uma das mais abrangentes ao longo do tempo, e foi a Segunda Guerra Mundial, que durou em 1939 a 1945. Neste conflito, as grandes potências se dividiram em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. E assim como na maioria dos conflitos, armas e bombas são usadas e as pessoas têm que se proteger de alguma forma. Nessa época, as pessoas costumavam construir bunkers.
Eles são uma estrutura parcialmente ou totalmente construída debaixo da terra e que são feitas para resistir a bombas, e alguns podem ser considerados sinônimos de casa-mata. Como essas estruturas são geralmente embaixo da terra, não são tão fáceis de descobrir. Bruno Gonçalves queria construir um galpão na sua casa, na Inglaterra, e foi assim que ele descobriu um bunker da Segunda Guerra Mundial em sua residência. Segundo o Daily Mail, junto com o genro Bruno Neri, os homens estavam tirando os pisos do quintal para erguer o galpão, quando encontraram um vão maior que o comum e foram investigar. Eles encontraram um pequeno corredor que os levou para o bunker. O lugar ainda estava cheio de garrafas e latas e tinha também uma pequena lareira. Depois dessa descoberta, Gonçalves deixou de lado o plano de construir um galpão e decidiu usar o bunker como um cômodo da casa. A descoberta também teve efeitos nos filhos, que se interessaram por mais histórias. As crianças querem descobrir mais coisas sobre o que estava no bunker durante a guerra. Outro bunker também foi encontrado em uma escola em Bristol. Nele havia registros da rotina das crianças durante a guerra. Esse bunker foi descoberto depois de mais de 70 anos e ele servia como proteção para as crianças inglesas dos ataques feitos pelos alemães. O valor histórico dessa descoberta é muito importante, isso porque no bunker tem vários desenhos e frases que mostram o dia a dia das crianças durante o período da guerra. Como, por exemplo, desenhos de soldados pulando de paraquedas, que era como a imaginação infantil olhava a guerra. Também foram encontrados exercícios de rimas em inglês que mostram que, mesmo com o conflito, as aulas não eram interrompidas. Esses túneis embaixo da escola foram considerados perigosos e vão ser cimentados depois da exploração. Mas e você? Já encontrou algo valioso em seu quintal? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.